Cargo de técnico judiciário gera prática jurídica na magistratura. Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do Estratégia Concursos, do TRT da 23ª Região e do maior TFCC. E no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer um quadro pro canal que eu já tinha trazido uma vez, vocês gostaram muito e agora a gente está retornando com ele, que é o Perguntas e Respostas. Eu sempre abro perguntas lá no meu Instagram, porque eu não tenho condição de responder todo mundo pelo direct, eu tento mesmo, de fato, mas são sempre muitas perguntas, são sempre muitos questionamentos e eu tento responder o máximo de pessoas possíveis. E para dar uma vazão e para conseguir responder mais de uma pergunta por vez, porque eu sei que às vezes uma dúvida de uma pessoa pode ajudar várias, eu abro perguntas, às vezes eu respondo por lá pelo Instagram mesmo, e às vezes eu respondo aqui em vídeo para vocês, e mais uma vez a gente está trazendo esse quadro aqui pro canal. Por sinal, se você não me segue lá no meu Instagram, maior TFCC, o primeiro link aqui da descrição, vai lá me seguir, porque quem sabe a sua pergunta está no próximo vídeo, ou quem sabe eu te respondo lá pelo direct mesmo, ou pelos stories lá do meu Instagram. Então me segue aqui, o primeiro link aqui da descrição, maior TFCC, segue lá, beleza? E também não se esquece, curte esse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, tem conteúdo novo todo dia aqui. Então, se você puder curtir, se você puder se inscrever, se você puder compartilhar com quem você puder também, me ajuda muito, não custa nada pra você. Então, se você puder fazer isso, agradeço muito. E também comentar aqui nesse vídeo o que é que você achou, o que é que pode melhorar, enfim, tudo mais, porque aumenta o engajamento, faz com que o YouTube possa propagar esse conteúdo para mais pessoas e que mais pessoas possam ser ajudadas pelo nosso canal. E, enfim, de alguma maneira que esse canal possa ajudá-las, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos para as perguntas. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui na hora e a gente vai vendo. As perguntas vão aparecendo aqui do lado, beleza? Então vamos nessa, sem mais delongas, simbora, vamos pro vídeo. A primeira pergunta é do Ian Vaz, eu acho que o nome dele é assim, vai estar aparecendo aqui do lado, e ele pergunta qual é a estratégia a adotar no pós-edital. Ian, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre pós-edital, se você não acompanhou, eu vou deixar linkado aqui nos cards. É um vídeo muito completo, muito bacana, mas basicamente a estratégia do pós-edital é você tem que dar uma analisada ali no que veio no edital, ver o que você já viu, ver o que você não viu ainda e montar uma estratégia para vencer aquilo ali. Dependendo do que você viu, do que você não viu ainda, eu vou enquadrar você em 3 mais ou menos posições. Das pessoas que já têm um conhecimento prévio sobre aquele edital e já estão basicamente só revisando seus materiais de revisão e fazendo mais questões, melhorando cada vez mais. Essas são as pessoas que estão melhor no pós-edital. Das pessoas que já têm um conhecimento sobre boa parte do edital, mas não viram tudo e o edital acabou saindo. E das pessoas que começaram a estudar por causa desse concurso específico. Então, para cada uma dessas pessoas, a gente vai ter formas diferentes de atacar esse edital, se a pessoa quiser ter êxito naquela prova. E as formas diferentes de atacar o edital é que eu ensino nesse vídeo completo. Então, se você puder dar uma olhada, eu tenho certeza que vai te agregar bastante, beleza? Então, essa primeira pergunta do Ian, dá uma olhada nesse vídeo aqui e, enfim, lá tem todas as respostas para você. Ítalo Câmara vai estar aparecendo aqui também. Ele pergunta se o judiciário tem um recesso de um período do ano além das férias. E sim, é exatamente isso que acontece. A gente tem os 30 dias de férias, de dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. A gente tem também um período de recesso. Esse período de recesso é das festas de finais de ano e tal. Então, assim, sempre eu passo Natal em casa, Réveillon em casa, independente das minhas férias. A gente tem sempre essa oportunidade. Do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro está fechado. E até o dia 20 de janeiro os prazos estão suspensos para os advogados. Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui também, que é um vídeo de férias no judiciário. Então, se você puder dar uma olhada também, lá tem todas as informações, beleza? A Juliana Ribeiro pergunta o que fazer quando perdemos um dia de estudo ou alguma matéria que não estudamos. Essa pergunta você faz, Juliana, porque provavelmente você estuda com quadro de horários e não com ciclo de estudos. Porque se você estudasse com ciclo de estudos, com certeza você não teria problema com perder um dia, uma matéria que você não estudou, ou com perder um dia de estudo. Por quê? Porque você está fazendo essa pergunta porque você não sabe se você cumpre o dia posterior ou se você volta, cumpre o dia anterior, mas aí atrasa o dia posterior, fica aquela bagunça, né? Então, se você estudasse por ciclo de estudos, você saberia como modificar isso aí e para não ter nunca mais esse problema de não saber se você cumpre o próximo dia, volta no dia anterior. Eu, inclusive, tenho um material sobre isso, eu tenho um material que ensina a montar ciclos de estudos, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, e aí você pode baixar, aprender a montar o seu ciclo de estudos e não ter mais esse problema, beleza? O Luiz Otávio pergunta sobre o TRT9, e aí, vai sair ou não vai? Bom, eu não tenho bola de cristal, não tenho como saber se o TRT9 vai sair de fato esse ano, mas a gente sabe pelo menos o que a gente tem de concreto é que eles tomaram as primeiras medidas para a saída do concurso. E o que é a primeira medida para a saída do concurso? Eles instituíram comissão. Então esse é um indício.
como eu disse, a administração pública tende a não tomar atos que sejam inúteis. Se isso vai se transformar em um concurso, depende de outros atos que são posteriores à instituição da comissão, mas a instituição da comissão é o primeiro ato, aquele ato solene e aquele ato concreto que dá início ao, digamos assim, um trâmite que vai levar a um concurso. Então, se o concurso vai sair, eu não sei, mas que eles estão tomando os atos para que o concurso saia, eles estão. Então, fica aí, o que a gente tem de concreto vamos estudar porque é isso que a gente sabe. O Fernando pergunta aqui, Matheus, fala sobre suplementação, estudos fitoterápicos e tudo mais e tal. Cara, eu basicamente só tomo uma vitamina C, um polivitamínico, na verdade, no começo do dia. E assim, os suplementos da academia, né, que aí não tem nada a ver relacionado a concurso. Mas basicamente o que eu tomo é isso, eu não gosto de misturar outras coisas sem prescrição médica, porque eu sempre tenho medo de tomar essas coisas e acabar, enfim, tomando alguma coisa errada que a gente não sabe. Eu não sou médico, eu não conheço disso. Então, o que eu tomo é simplesmente um polivitamínico para aumentar a minha imunidade, porque eu tenho uma imunidade muito baixa, e 500 ml de água no começo do dia para poder dar uma hidratada, porque a gente acorda muito desidratado, a gente passa muito tempo sem beber água quando a gente está dormindo, mas de resto só isso mesmo. E os suplementos que são indicados aí sim por um médico, que eu fui e vou constantemente nele, para academia, mas fora isso nada mais. Então assim, para estudo, essas coisas, Ritalina e tudo mais, eu não recomendo, não usei e eu acho que o preço não vale a pena. Qual sua dica? Estude bichinha, é o nome do Instagram. Qual sua dica para quem vai começar nos estudos e nunca teve contato com as matérias? A minha dica é, primeiro comece amolando o seu machado. Entenda o mundo dos concursos, comece a entender o que é esse mundo, comece a aprender a estudar antes de começar a querer estudar em si. Por quê? Porque se você começar a estudar sem ter um conhecimento prévio do que é esse mundo de concurso, do que está acontecendo, aprender a ler um edital, aprender a entender o que cai, aprender a, enfim, entrar ali naquele mundo, você vai bater muita cabeça, vai gastar muito tempo e o seu estudo vai ser muito pouco produtivo. Então, a minha dica para você é, aprenda o que é o mundo dos concursos e aprenda a estudar antes de começar a estudar. E claro, depois de um tempo que você já tiver algum conhecimento ali, começa a colocar em prática, claro, porque você também não vai ficar pro resto da vida só aprendendo a estudar e não estudando em si, mas no começo, lá no comecinho mesmo, eu sei como é que você se sente, porque eu já estive aí e eu já fui essa pessoa que não sabia nem ler o edital, que não sabia para onde é que estava andando, e eu tenho certeza que se eu não tivesse gastado um tempo com isso, gastado entre aspas, com aprender a estudar, com aprender o que era o mundo dos concursos, eu teria gastado muito mais tempo estudando errado. Então, aprenda a estudar, é o meu melhor conselho para você. O M. Felipe OC está perguntando quando é que vão ter novas inscrições para nosso curso. Cara, se eu não estou enganado, as próximas inscrições vão ficar para o final de março para a turma que vai começar em abril. Então fica ligado para você não perder de novo, porque quem perdeu a primeira inscrição na primeira turma ficou triste. Tem muito feedback bacana lá no meu Instagram, tem uma partezinha lá nos stories fixos que são só os feedbacks da galera. Quem perdeu se arrependeu, então não perde essa segunda turma. Fica ligado, final de março, começo de abril, é a próxima turma, beleza? A Bruna Figueiras perguntou o seguinte, o TRT9 caiu processo civil para técnico, devo incluir nos meus estudos? Nos últimos a FCC não caíram. Eu sempre falo isso para vocês, vou falar mais uma vez para quem nunca escutou e para quem já escutou, dá uma reforçada. Em relação a TRTs, você não deve observar o último edital do TRT que você quer prestar, ou seja, no TRT7 o último edital do TRT7, no TRT9 o último edital do TRT9, no TRT23 o último edital do TRT23. Você não deve observar isso. Por quê? Porque as chances são de que se seu TRT está lançando concurso, o último edital dele foi, sei lá, há 4, 5, 7 anos atrás. Isso demora muito tempo e no mundo dos TRTs isso é tempo demais. Então o que acontece? O ideal é você pegar os últimos TRTs que saíram e definir a partir daí o seu ciclo base. Porque essa é a tendência das últimas provas. E a tendência é que a FCC vai pegar as últimas provas e meio que dar uma copiada ali naquele edital. Então, dica para vocês, sempre, não respondendo especificamente essa questão, mas respondendo lato sensu, de uma fórmula geral que você pode utilizar para qualquer ciclo básico que você for montar na sua vida. Sempre, em relação a TRTs, claro, em relação a tribunais, sempre você vai olhar os últimos TRTs e a partir daí montar o seu ciclo básico. Respondendo a questão agora especificamente da Bruna, você não coloca processo civil porque não costuma cair para técnico, não caiu nos últimos TRTs e não é uma tendência da FCC. E aí se sair depois, aí enfim, aí a gente responde outra hora, é outra questão, que aí existem técnicas para depois do edital você pegar uma matéria surpresa e tudo mais e tal, mas enfim,
respondendo a questão, basicamente é o seguinte: você vai pegar os editais anteriores de TRT, os últimos que saíram e não o último do seu concurso, e a partir daí você vai definir o ciclo base. Como você disse, processo civil não costuma cair para técnica, então a minha recomendação é que você não ponha no edital, no seu ciclo base, antes do edital, e se vier no edital a gente dá um jeito para pegar no pós-edital, que dá para pegar sim, se você utilizar boas estratégias, beleza? A Clícia Pedrosa pergunta: qual o melhor método para estudar, videoaula ou PDF? É uma discussão gigantesca, uma discussão que, enfim, cabe milhões e milhões de digressões, mas que, no final das contas, na minha opinião, o que você tem que se focar é no professor. Qual o melhor professor daquela matéria, daquela disciplina? Ele dá aula em PDF ou ele dá aula em videoaula? Qual o melhor professor? É tal. Pega esse professor e vai com ele. Porque independente da plataforma que ele utilizar, seja PDF, seja livro, seja videoaula, ele é a melhor aula, ele é que tem melhor didática, que ele é quem sabe explicar. Agora, claro, existem professores que dando videoaula não são bons, mas escrevendo no PDF são muito bons. Então o que acontece? Você pega um curso dele em PDF. Agora, se o melhor professor é o X, cara, eu costumava escolher assim, o X. Era ele que eu pegava. Agora, se eu achava que existiam bons materiais, tanto em vídeo quanto em PDF de determinada matéria, aí eu escolhi o que eu me sentia melhor. E eu me sentia melhor com videoaulas por causa de um ponto específico da minha memória. Eu tenho uma memória auditiva muito forte, que grava muito. Então, assim, cada um tem suas particularidades. Tem gente que tem uma memória fotográfica muito forte, então essa pessoa vai tender a ter mais facilidade de lembrar, assim, do canto esquerdo da página tal de onde ela estudou. E eu tinha facilidade de lembrar coisas que eu escutava, de histórias e tudo mais. Então eu tinha essa percepção. Então quando existiam bons materiais, tanto em vídeo quanto em PDF, eu tendia a escolher vídeo. Mas se eu percebia que o melhor material era PDF naquela matéria específica, eu ia para o PDF sem medo, porque eu sabia que o importante era ter o melhor professor naquela matéria. A Minomeia TRT está perguntando se o cargo de técnico judiciário gera prática jurídica na magistratura. Gente, tem uma divergência muito grande na jurisprudência quanto a isso, mas é meio que pacificado que se ele exerce funções jurídicas na vara, ou seja, se ele ganha um UFC aí para ser assistente do juiz ou alguma coisa assim, sim, conta como prática jurídica. Se não, aí a jurisprudência diverge muito e não dá para a gente ter certeza quanto a isso. O Marcos Vinícius pergunta qual foi a minha maior dificuldade no período que eu estava estudando, e sem dúvida foi português. Eu já falei isso aqui em mais de um vídeo, eu já falei isso em vários vídeos inclusive, e tem um vídeo aqui falando qual foi a minha estratégia para vencer português, que eu vou deixar linkado aqui também nos cards. Então se você tem dificuldade de português, assiste esse vídeo, que tá muito massa, que eu dissequei toda a minha estratégia. Então aproveita esse conteúdo também, que tá muito top aqui no canal. A Juju BS está perguntando onde eu posso fazer questões no dia a dia, livro ou site de questões. E cara, não tem comparação entre livro e site de questões 100%. Não tem como comparar. Você, no site de questões, você tem questão atualizada, tipo, todo dia. Você tem como filtrar, você tem como ver seus rendimentos, você tem como ver, tipo, tudo. Você tem como filtrar por banca, por concurso, por... Cara, não tem comparação. Não dá para comparar com livro. Infelizmente, entre livro e site de concurso, com certeza. Existem dois muito bons no mercado, tanto o Q-Concurso quanto o Tec-Concurso. Os concurseiros têm muito boa aceitação em ambos os sites. Então, se você quiser escolher qualquer um deles, você vai estar muito bem. E, assim, o investimento é irrisório em relação ao quanto de benefícios esses sites trazem para você. Então, vale muito a pena investir. Não tem comparação em relação a livros. E, cara, sério, é um dos melhores investimentos que você vai fazer, com certeza. E é isso, pessoal, o material bruto desse vídeo já ficou gigantesco. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se inscrevam aqui nesse canal, curtam esse vídeo, compartilhem com geral, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Tem vídeo novo todo dia aqui. Vão me seguir lá no primeiro link aqui da descrição, no molde TFCC. Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima, tamo junto, falou, é nóis e tchau.